os jogadores do Flamengo mesmo devem ter tido esse mesmo sentimento no momento do lance, enfim, do calção, né, que ele fez no Felipe Luiz. Uma coisa que me chamou a atenção, que o Ricardinho trouxe aqui na opinião dele, que até a expulsão o Internacional estava melhor do que o Flamengo. Eu queria ouvir você também sobre isso. Que o Flamengo venceu, teve os méritos, é indiscutível. Não foi justamente só por causa da expulsão, especificamente falando da arbitragem, que o Flamengo venceu. Foi pelo desenho da partida, tudo isso que a gente já falou. Mas até a expulsão que venceu. Acho que o jogo estava muito igual. Assim, o Internacional estava estrategicamente muito bem. A gente sabia como ia ser o jogo. Esse jogo era curiosíssimo porque a gente sabia tudo o que ia acontecer e o que a gente sabia que ia acontecer, aconteceu. A gente não sabia qual ia ser o resultado. A gente sabia que o Flamengo ia ter mais posse de bola e teve. A gente sabia que o Flamengo ia adiantar suas linhas, ia roubar a bola no campo de ataque, teve. Fez isso. Primeiro tempo, o Flamengo roubou 50% dos desarmes do Flamengo foram no campo de ataque. A gente sabia que o Internacional ia se postar com um bloco médio para roubar a bola na intermediária e tentar a velocidade, teve. Que ia sair com um passe preciso, muitas vezes para o lado esquerdo, porque o Moisés tem muita capacidade para o cruzamento. O cruzamento do Moisés serviu para o pênalti que o Gustavo Henrique cometeu tolamente no Yuri Alberto. Mas era um jogo com um número de finalizações muito parecido de um lado e de outro. O Flamengo com 63% e 37% de posse de bola do Internacional. Não, isso não era a superioridade do Flamengo, isso era estratégia do Internacional. Eu acho um jogo muito igual até ali. O Inter fez 1-0, mereceu fazer 1-0. Teve o deslize do Rodinei na jogada do Bruno Henrique, saiu o gol do De Arrascaeta. Para mim, o De Arrascaeta foi o melhor jogador em campo. Ele fez o primeiro gol numa tacada de sinuca e depois deu passe lindo para o Gabigol fazer o gol. Estamos acompanhando os gols, inclusive, da partida. Aí já é o momento do 11 contra 10, né? Mas eu acho que o jogo estava muito igual. O Internacional tinha uma capacidade estratégica muito grande. Eu não estou discordando do Ricardinho, acho que ele tem razão. Mas eu acho que o jogo estava muito igual. O Flamengo podia dar uma estocada e fazer 2-1. Claro que você ter 11 contra 10 diferencia, pesa. Só que eu vou voltar para aquela questão. O que a gente tem que discutir hoje é como nós vamos fazer o VAR nos livrar deste tipo de discussão. O VAR, no Brasil, não está cumprindo sua função. Se numa semana a gente discute por que não se calibraram as linhas, na outra semana a gente discute por que o árbitro, supostamente melhor do Brasil, reviu o lance no vídeo, tomou uma decisão e essa decisão a gente não aceita, o VAR não está cumprindo sua função. E está chamando no momento errado, como você também estava falando. Não, isso desde o princípio gera polêmica, Karine. Desde o princípio, desde antes do VAR eu dizia, assim, o VAR não é para ser, na minha opinião, para lances de interpretação. Se o árbitro está no campo, ele está de frente para a jogada, ele viu a jogada e interpretou que era cartão amarelo ou que não era cartão, o árbitro de vídeo não tem que chamar. Mas esse é o meu ponto de vista sobre como deve ser o VAR. Não é assim que a FIFA determina. Para não parecer que é um problema do Brasil, a Copa do Mundo foi decidida a partir de uma cobrança de pênalti, num lance que, na minha opinião e de vários árbitros, não houve. Aquela bola que desvia no Matuidi, bate no braço do Perisic rapidamente e o árbitro vai para o vídeo e marca pênalti. Para mim, aquilo não foi pênalti. E determinou o resultado da Copa do Mundo. Porque parece que, assim, no Brasil está tudo errado. O VAR tem tido... Na Espanha, no Campeonato Espanhol, tem um jogo Real Madrid e Atlético de Bilbao no ano passado, que tem um pisão na área do Real Madrid que é pênalti e tem um pisão na área do Atlético de Bilbao que não é pênalti. E está se discutindo isso até hoje. Então, a grande questão é o VAR, ou a gente aceita a decisão do suposto melhor árbitro do Brasil, que vai até o vídeo, revê e interpreta e decide, ou então não precisa ter VAR. Passa pela aceitação. A gente gasta menos dinheiro. Exato, é verdade. E o Brasil não é para amador, dizer, né? A gente sabe que o Brasil não é para amador, Ricardinho. Antes de entrar no ar aqui, PVC, no GE. Globo já saiu uma matéria. Não sei se a gente pode já colocar agora, Miguel. Miguel, que é o nosso diretor de hoje do plantão. Vamos colocar só para a gente
mostrar como o Brasil não é para amador. O torcedor que doou a multa do Rodinei, 1 milhão, está prometendo pagar o prêmio para o São Paulo segurar o Flamengo. São Paulo não precisa É absurdo isso. São Paulo não precisa desse prêmio. E a questão internacional também não precisa de R$1 milhão doado pelo Maggi para pagar o Rodinei. E, na minha opinião, o Internacional tinha que pagar a multa para ter o Rodinei em campo. Muita gente acha que isso é o sinal de como o futebol brasileiro está ruim. Na minha opinião, o Rodinei é importante para o Internacional e por isso deveria jogar. Para mim, mais importante do que isso é que essa regra tem que mudar. Se o jogador foi emprestado... Está inscrito, né? Ele está inscrito por outro clube, ele é jogador do outro clube. E para o equilíbrio do campeonato, para que a força econômica não se sobreponha à questão técnica, a CBF tem que determinar que, se está emprestado, joga por um clube contra o seu clube de origem. Então, a gente já desvirtuou essa discussão. Não, tinha que pagar ou não tinha que pagar. Não, o Rodinei tinha que poder jogar. Ele é jogador do Internacional. E o Internacional ia disputar o título. Ponto. Não tem que ter um torcedor que vira personagem na semana porque paga R$1 milhão para o cara jogar. E o São Paulo não precisa de esmola. Concordo com você. Karine, fala, Ricardinho. Eu concordo plenamente com o que o PVC está colocando. Só que tem um porém em algumas situações que não sei se é o caso do Rodinei, acho que não é, né? Vou dar esse exemplo não sendo do Rodinei, mas é que tem alguns jogadores que, quando vão emprestados, recebem salário. O clube de origem paga uma parte do salário. Sim. E aí vem aquela discussão, pô, peraí, esse jogador, eu estou emprestando ele vai jogar contra a minha equipe, sendo que eu ainda, além dele ter contrato comigo, ele está emprestado, mas eu estou pagando uma parte do salário dele, ou seja, eu pago uma parte do salário para ele jogar contra a minha equipe. Então essa que é a discussão. Não sei se é o caso do Rodinei, acho que até não é. Não tem essa informação e, enfim, não estou falando a partir disso. Mas é uma discussão muito interessante. Concordo com o PVC. A partir do momento que o jogador vai emprestado e que o clube que o emprestou paga o salário, né, ele tem que jogar. Né? Eu acho que ele tem que jogar. Mas nessa circunstância, quando existe o pagamento parcial do clube de origem, aí é que cai a discussão e muitos clubes não aceitam, e eu acho que com razão, porque aí também tá pagando a parte do salário do cara para ele jogar contra o seu time. Mas, na minha opinião, Ricardinho, a CBF que tinha que determinar que o benefício tem que ser sempre técnico. E tem um exemplo que é da UEFA na Champions League de 2014. Eu sei que na Premier League acontece proibição e o jogador do Liverpool emprestado não pode jogar contra o Liverpool. No Campeonato Português acontece também. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista nos anos 80 acontecia. Em 2014, o Courtois era um goleiro do Atlético de Madrid emprestado pelo Chelsea. O Atlético de Madrid chegou à semifinal da Liga dos Campeões para jogar contra o Chelsea. E o Chelsea disse, o Courtois não pode jogar contra mim. E a UEFA disse, por que não? A questão é técnica. Se o jogador está inscrito por aquele clube, eu não vou deixar uma questão econômica se sobrepor à questão técnica. Porque senão o mais rico vai sempre ganhar. Sim. Se o mais rico, o Rodinei, era um estorvo no Flamengo. Não era um estorvo porque ele fosse um problema econômico. Ele era um estorvo porque ele ia ser mais um jogador a treinar que não ia jogar. Então o Flamengo entendeu que melhor do que ter no elenco era emprestá-lo ao Internacional. Se ele está inscrito pelo Internacional, ele tem que poder jogar, na minha opinião. E eu acho que quem tem que condicionar isso é quem organiza o campeonato. Quem organiza o campeonato tem que determinar as questões para dar isonomia técnica e evitar que o poder econômico, que já se sobrepõe em várias circunstâncias, se sobreponha nessa também. Mas o Ricardinho tem razão, é esse o argumento que os clubes usam, que o Ricardinho usou. Mas eu acho que mesmo nesse caso, a questão técnica tem que se sobrepor. Então, eu não discuto, era para pagar ou não era para pagar? O Inter tinha que contar com o Rodinei, porque o Rodinei era titular do Internacional. O Rodinei errou no primeiro gol, o Rodinei cometeu um erro na falta que ele passou da bola e fez a falta e acabou correndo o risco de ser expulso.
A gente está aqui discutindo a expulsão, se era Sim. para expulsar ou não era. Mas isso não impede que você pense que um jogador titular do Internacional tenha que poder jogar a decisão do campeonato. Ricardinho, PVC, tem agora um post do Rodinei, que ele colocou há pouco nas redes sociais e está viralizando nesse momento. Porque foi curtido justamente pelo Felipe Luiz. Nesse post ele pede desculpa por tudo que aconteceu, pelo erro de arbitragem, aquela coisa toda. Tem um texto dele pedindo essas desculpas e foi curtido pelo Felipe Luiz. É muito curioso isso. E o Felipe Luiz, quando aconteceu o lance da expulsão, a gente mostrou isso aqui na primeira edição do Troca de Passes, ele baixa a cabeça assim e balança, não concordando com o cartão vermelho. Porque Então, ele sacou que não teve maldade. exato, sacou o que não o teve Ricardinho maldade. falou. O Rodinei passou da bola e cometeu a falta. Ó a imagem que a gente está falando, Ricardinho. Na verdade, o Felipe Luiz, ele como um grande jogador, né, vitorioso, vencedor na carreira dele, ele é um jogador de alto nível, né? Ele jogou em equipes de alto nível, continua jogando no Flamengo, que é um grande time de alto nível. Então ele sabe que essa foi uma circunstância diferente, que a expulsão pode ter certeza que surpreendeu os jogadores do Flamengo. Ele principalmente surpreendeu, porque foi um lance que acertou ele, foi para machucar ele, lógico que não foi, né? E o Rodinei foi para tentar pegar a bola, acertou, merecia o cartão amarelo, mas as circunstâncias do jogo, o lance em si interpretado, né, dentro do campo, ele sabe que não era para ter expulsado o Rodinei, né? Então por isso que ele deve ter tido essa curtida aí. E ele é um cara de um bom caráter, então não ia ser diferente a atitude dele, né? Ele entendendo que não era para expulsão. Para a gente fechar esse assunto, que a gente ainda tem que passar o restante dos jogos, quem tem o compromisso mais difícil agora na próxima rodada, o Inter ou o Flamengo? O Flamengo. O Flamengo vai pegar o quarto colocado do campeonato, o Internacional vai pegar o 10º colocado do campeonato. O Flamengo vai pegar o quarto colocado do campeonato fora de casa e o Internacional vai pegar o 10º colocado em casa. O Flamengo vai pegar um time que ele não vence há 8 partidas. Né? Desde 2017 o Flamengo não ganha do São Paulo. Curiosamente, a última vez que o Flamengo ganhou do São Paulo, o técnico do São Paulo era o Rogério Ceni. Então, a missão mais difícil na quarta-feira é do Flamengo. Por isso que, assim, o meu palpite é que o Flamengo vai ser campeão. Mas o Flamengo empatar com o São Paulo no Morumbi e o Inter ganhar do Corinthians no Beira-Rio é absolutamente normal. Eu não estou em cima do palpite. Eu não sou Deus, eu não sou profeta. Eu sou um analista. Acho que o Flamengo ganha do São Paulo e que o Inter ganha do Corinthians. Mas o Flamengo empatar com o São Paulo é absolutamente